Loki, Steve Rogers, Thanos, Doutor Destino, Homem de Ferro. Boa parte dessa galera pode voltar em Vingadores de Guerra Secreta. Qual deles você acha que não pode faltar e quem que vocês acham que vai aparecer com certeza? Eu tenho minha lista aqui, vamos ver se bate com a sua, vamos lá. Peter aqui. Galera, a Marvel anunciou 2 filmes dos Vingadores no mesmo ano de 2025, 2 filmes no mesmo ano. Vingadores Dinastia Kang e Vingadores de Guerra Secreta. Pra mim, esse último filme, né, pra encerrar a saga do multiverso, vai ser muito maior do que Vingadores Ultimato, vai ser gigante. Vai ser, na minha opinião, o maior reboot de filmes nos cinemas. Algo que até então não tinha acontecido e com certeza vai trazer o maior número de super-heróis, super-vilões que a gente já viu em tela. Lógico que eu fiquei ansioso com esse filme, por isso eu fiz essa lista agora de personagens que eu acredito que vão aparecer. Acredito não, certeza, né? Bom, eu vou começar a lista com os heróis que eu tenho certeza que vão estar no filme. Preparado? Na tela, editor. Mônica Rambeau. A Marvel não dá ponto sem nó, né, galera? Na primeira versão de Guerra Secreta nos quadrinhos, em 1984, a Capitã Marvel da Mônica Rambeau foi uma das super-heroínas que foi pro mundo bélico criado pelo Beyonder. Tava lá, aquele Battle World criado pelo Beyonder, e ela foi uma das que foram pra lá. Por isso, de todos os heróis do CM atualmente, a Mônica Rambeau com certeza vai estar no último filme da saga Multiverso no cinema. Mesmo que ela não se torne a Capitã Marvel, apareça como Photon. Não tem como eles deixarem ela de fora. Doutor Estranho. Galera, eu não precisava nem falar, né? Doutor Estranho começou a saga do multiverso e já saiu por aí, inclusive, para resolver as incursões junto com a Claire. Tá mais do que claro que o Doutor Estranho é um dos elementos principais no que vem a seguir. Ele precisa fazer parte do que vem a seguir. Até porque nos quadrinhos ele é extremamente importante na Guerra Secreta de 2015. Ele é um protagonista daquela saga, né? Ele se tornou o braço direito do Imperador Deus Destino. Tava lá do lado dele, naquela forma astral dele. Quem é aquele, ó? Lembrando que o Doutor Estranho já teve vários momentos onde ele estava disposto a sacrificar o que quer que fosse para salvar o universo. Então, ele tem que estar lá. Reed Richards. O Kevin Feige já deixou claro que o filme do Quarteto Fantástico não vai ser uma história de origem. Ou seja, o Quarteto Fantástico já vai ter um background estabelecido, já vai funcionar como equipe, né? E o fato do filme ser lançado na fase 6, junto com outros 2 filmes dos Vingadores, não é uma coincidência. Tanto na primeira Guerra Secreta de 1984, quanto nessa Guerra Secreta de 2015, essa recente agora, o Reed Richards foi importante, foi tipo um dos protagonistas também. Nessa de 2015, foi ele que derrotou o Imperador Deus Destino. E ainda no fim ele foi responsável por trazer de volta o universo como era antes, né, com poucas modificações, usando o filho dele que, porra, é mega super overpower. Então assim, se o Quarteto Fantástico não vai ter história de origem, é bem provável que o Reed Richards, principal, canônico do Sam, aquele que a gente não viu, mas que tá lá, né, que esse cara já esteja ciente das incursões e até do Kang. Ele tá sabendo de tudo e vai aparecer. She-Hulk, outra personagem que estava presente nas Guerras Secretas de 84, era a Mulher Hulk, She-Hulk. Foi lá, inclusive, que ela encontrou a Titânia pela primeira vez e acabou levando uma surra. Eu duvido que vão adaptar as Guerras Secretas de 84, não faz sentido, né? Ter um Beyonder só, enfim, não sei. Até porque o roteiro não era lá essas coisas, mas com certeza vai ter grandes referências no filme pra essa saga, com certeza. Porque ela foi memorável pra caramba. Principalmente uma das imagens mais famosas, né? Uma das mais memoráveis, onde o Hulk segura lá uma montanha nas costas que foi jogada pelo Homem Molecular. Porra, o Hulk segurando... Caraca, aquilo é o Hulk maneiro. Se o Hulk do Mark Ruffalo aposentar, é bem possível que este Hulk repita essa cena no lugar do primo dela segurando a montanha. Casca grossa pra caramba. E ela ainda não vai ter problema de hérnia, né? Homem-Aranha. Ó, eu não vi nenhum anúncio de filme do Homem-Aranha nas fases 5 e 6 da saga do multiverso. Mas, galera, o que não falta é vaga na fase 6, né? Já que tem várias datas livres lá. Dependente disso, o Homem-Aranha é extremamente importante para essa nova saga. Porque foi em Guerra Secreta que ele recebeu o Venom, o simbionte. Toda a mitologia do Venom começou lá. Ah, Peter, mas o simbionte já tá no Semi. Eu sei, beleza. Mas a gente não sabe ainda como é que vai ser adaptado Guerra Secreta. Então pode ser que o Homem-Aranha encontre o simbionte no filme dos Vingadores de Guerra Secreta, pra quem sabe começar a próxima trilogia dele no CM. Faria sentido pra caramba. Com simbionte ou sem simbionte, o Homem-Aranha não vai ficar de fora dessa. Essa eu tenho certeza que ele vai estar, né? Thor! O Thor vai voltar, isso já foi confirmado. Se vai ser contra o Hércules, né, num quinto filme solo, ou Guardiões da Galáxia, não dá pra saber, mas ele vai voltar, lógico. Ele quer voltar. E claro, não vai ficar de fora de Guerra Secreta, principalmente se eles forem adaptar um mundo bélico, Battle World, e trazer vários Thors. Afinal, o Kevin Feige sabe que tem que superar Vingadores Ultimato. Principalmente agora que ele tem praticamente todos os personagens dos quadrinhos à disposição da Disney, todos. Deixar o Thor de fora é impossível. O próprio Chris Hemsworth já disse, pô, que nem a pau ele quer sair dessa obra. Ele quer continuar como Thor. É só chamar ele que ele vai. Namor! E se a gente vai ter uma ameaça ao universo, né? Seja lá na forma da Dinastia Kang ou com as incursões lá com outros universos,
com certeza o Namor não vai deixar o mundo acabar e ficar de braços cruzados. Pô, vai afetar toda a Atlântida, né? Antes das Guerras Secretas de 2015 começarem nos quadrinhos, tá? O Thor criou a própria versão da Kabbalah nos quadrinhos, onde tinha lá até o Thanos como integrante. O Thanos era integrante. Tudo isso pra quê? Pra impedir as incursões. Eu não tenho certeza se uma Kabbalah no CM vai rolar, mas o Namor é certeza que vai aparecer. Ok, galera, agora vamos de heróis que eu acho que vão aparecer no filme. Eu acabei de passar pra vocês que eu tenho certeza. Agora eu acho. Eu quero que você já vá comentando se você acha também. Vamos começar. Adam Warlock. Bom, a gente não sabe se o Adam Warlock veio pra ficar ou se vai fazer só uma participaçãozinha rápida em Guardiões da Galáxia Volume 3. E eu falo isso porque o Adam Warlock e o Thanos são tipo carne e unha, galera. Eles estão sempre juntos nas sagas cósmicas lá dos quadrinhos. E, sinceramente, ele veio meio fora de hora pro CM. Mesmo assim, eu acho que vai durar mais alguns filmes. Por isso seria bom pra caramba ver ele em Guerras Secretas se encontrando com alguma versão do Thanos ou do próprio Adam Warlock do multiverso. Galera, eu espero muito que a Marvel aproveite as sagas que foram criadas pelo Jim Starlin, sabe? E transforme o Adam Warlock no Tribunal Vivo. Isso sim vai ser um fanservice dos bons. Homem de Ferro. Se a Marvel for esperta, ela vai usar o multiverso de várias formas. E uma delas vai ser trazer o Homem de Ferro de volta. E eu tô falando do Robert Downey Jr. Já pensou, de última hora, o Tony Stark chega de outro universo ouvindo Shoot to Thrill do AC/DC? Pô, eu duvido que o cinema do mundo inteiro não vão pular de emoção. Ela vai chorar, vai se rasgar. E vai ser melhor ainda se uma versão do universo Ultimate dentro do CM, sabe? Liderando os Supremos. Pô, galera, vai ser incrível isso. Steve Rogers. Esse aqui eu fiquei na dúvida se eu colocava na lista dos heróis que eu tenho certeza ou na lista dos que eu acho. Vamos dizer que é 50% de achismo, ok? Galera, o Steve Rogers não morreu. Não teve funeral nem homenagem pra ele. Tá lá. Porra, o homem tá por aí em algum lugar. E como eu disse no outro vídeo aqui, ele deve estar só monitorando a bagunça da galera. Pô, o cara não é bobo, ele vai deixar. Vai ficar de braços cruzados quando tá tendo uma saga gigante pra destruir o universo, né? É outra lenda sempre que vai fazer lágrimas caírem se aparecer. Se ele aparecer em Guerra Secreta. Mesmo que ele seja velhinho lá, né? Pô, mesmo ele aparecer velhinho vai ser bom demais. E assim, se tiver algum conflito entre dois universos, eu torço pra Marvel adaptar a luta do Capitão América com o Homem de Ferro na revista 44 dos Vingadores de 2015, pouco antes das Guerras Secretas começarem, onde Steve Rogers está usando uma armadura e descendo a porrada no Homem de Ferro superior. Galera, não custa sonhar. Thanos! Eu não sei como é que vão adaptar Guerras Secretas, ainda mais que a Marvel Studios põe o título de uma saga importante e daí você vai ver o filme, é uma versão bem reduzida da história. A Era de Ultron deveria se chamar A Tentativa de Ultron, né? Porque ele não governou nada. Guerra Civil tinha que se chamar, por exemplo, Briga de Rua. Por isso que eu não sei se dá pra esperar o evento mais épico dos quadrinhos em Guerras Secretas. Mas se não for pedir muito, eu acho que o Thanos de algum outro universo deveria fazer parte desse conflito. Primeiro que se tiver algum conflito multiversal, vários Thanos do multiverso vão ficar cientes, vão saber disso que tá acontecendo. E segundo que eu queria muito ver alguma versão do Dr. Destino transformando o Thanos em pó no cinema. Bah! Pô, foi bom demais nos quadrinhos. Fala, Sininho, isso é maneiro pra caramba. Doutor Destino. E por falar em Doutor Destino, Victor Von Doom, eu não consigo deixar de lado a ideia de que a Marvel vai criar o Doutor Destino a partir de alguma variante do Kang, ou até como um antepassado do Kang, tá? Como já tentaram fazer nos quadrinhos nas primeiras vezes lá que o Kang apareceu. O Kang é muito inteligente, ele é muito perigoso. Mas o Doutor Destino ainda é mais casca grossa, ok? Se em algum momento ele tiver a oportunidade de roubar o poder absoluto, eu tenho certeza que o Doutor Destino vai fazer isso. Afinal, os Kangs, né, têm tecnologias capazes de moldar o multiverso no CM. Então por isso eu acho que o Jonathan Majors, além do Kang, também vai interpretar o Doutor Destino no CM. Né? Isso é bem possível. Homem-Aranha, Tobey Maguire e Andrew Garfield. O Tobey Maguire e o Andrew Garfield são promessas velhas no CM. Já teve vários vazamentos que eles iriam voltar e que tinham contratos aí feitos com a Marvel para mais filmes, para eles voltarem mais filmes. E na boa, galera, eu espero que isso aconteça de verdade. A galera vai à loucura com isso. Né? Afinal, a Marvel colocou o universo da Sony debaixo do guarda-chuva deles lá, do multiverso deles. Então eles não podem perder a oportunidade de trazer esses dois de volta. Se eu fosse o executivo da Marvel, eu olharia para esses três Homem-Aranha com uma mina de ouro. Eles são uma mina de ouro. Não tem motivo para deixar os três de fora. Inclusive, tá vazando aí rumores de que parece que o Andrew Garfield foi sondado para fazer parte de Guerra Secreta. Fica de olho. Loki. Para fechar a saga do multiverso com chave de ouro, o Loki da série tem que voltar. Fora ele ter apresentado uma das versões, né, do Kang no CM, eu acho que todo mundo quer ver o reencontro dele com o Thor mais uma vez. Isso tem que acontecer no CM. E o pessoal lá sabe que isso tem que acontecer. O Thor fez até tatuagem em homenagem ao irmão. Já o Loki viu toda a vida dele de uma vez na AVT e já não é mais o mesmo Loki de antes. Vai ser maneiro demais ver esse encontro acontecer. E na boa, do jeito que tá o CM ultimamente, na boa, o Loki tem tudo pra ser o herói principal contra o Kang. Galera,
agora é a vez de vocês comentarem quem é que vocês querem ver em Vingadores Guerra Secretas. Não esquece, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, tem que estar inscrito, senão não funciona. E ativa o sininho pra vocês não perderem o próximo vídeo. Obrigado de coração por esse vídeo. Tô esperando vocês já no próximo, já, hein? Valeu, galera. Fui!